Então, eu peço a ajuda de vocês aqui. Quem se arrisca a contribuir aqui para falar o porquê que é importante fazer gestão da informação e também automação dos processos? Alguém por aí se arrisca? Bruno, Bernardo? Boa! Nosso amigo Bruno Sbampato ali está falando, olha, para ganhar tempo. Então, é importante fazer gestão da informação e também a automação dos processos exatamente para ganhar tempo. Então, é economizar tempo, né? Quem não quer economizar tempo? Hoje, dia a dia é tão corrido. Então, pensando nisso, eu trago 2 exemplos. Primeiro, com relação à questão da economia do tempo, né? Se você, por exemplo, utiliza como integrador diferentes plataformas de monitoramento e tem que acessar os dados de desempenho dessas usinas, né, de forma isolada, enfim, acessando diferentes portais, naturalmente, você vai gastar mais tempo para fazer o acompanhamento dos dados de geração. Então, se você utilizasse, por exemplo, a plataforma que centralizasse todos esses dados, com certeza esse processo te economizaria tempo. Outro exemplo, se você, por exemplo, utiliza ali uma tabela ou uma planilha para fazer, então, a orçamentação dos projetos fotovoltaicos, naturalmente, você vai gastar mais tempo e, muitas vezes, se é um processo mais manual, tem o segundo ponto ali, que é a maior chance de cometer erros. Então, se você utiliza ali uma planilha do Excel, aí vai fazer a atualização manual dos dados, né, as informações ali, as tabelas de precificação dos fornecedores, e depois precisa cruzar as informações financeiras ali para as projeções de payback, os indicadores. E aí, finalmente, pegar esses dados para jogar ali no Word, para colocar sua identidade visual, com a logo, cores da empresa, naturalmente, o risco de cometer erro é maior também. E, com isso, a gente tem muitas consequências, né? Lembrando que, se eu economizo tempo, eu posso aproveitar esse tempo para fazer outras coisas. Eu posso aproveitar esse tempo para passar mais tempo com minha família, com os meus filhos, com os meus pais, né, com a esposa. Posso aproveitar esse tempo para viajar. Posso aproveitar também para tirar aquele velho projeto que está lá na gaveta, aquele velho sonho que eu gostaria de fazer acontecer. Então, se eu tenho mais tempo, eu tenho mais possibilidades. E por que não utilizar o tempo para vender mais? Então, a gente chega aqui na próxima etapa, né, que é o que exatamente eu posso fazer com esse tempo. Então, eu posso aproveitá-lo muito bem para vender mais, para eu me organizar melhor e conseguir ter resultados mais satisfatórios. Então, pensando nisso, pessoal, trago aqui outro exemplo. Quem aqui já assistiu o filme A Procura da Felicidade? Levanta a mão aí, por favor. Pô, tem uma galera. Show. Para quem não assistiu ainda, fica o convite, tá? É um filme que ele é muito bacana. Não sei se está disponível no Netflix, mas já tem a programação fim de semana, fica a dica. E dentro desse filme tem 2 cenas ali que me chamam muita atenção. O ator é o Will Smith e ele interpreta o personagem do Chris. Aí, esse Chris, ele vende equipamentos para fazer ali o raio-x, né? Equipamentos são portáteis para fazer raio-x. E ele é um vendedor, ele utiliza muito daquela estratégia do field sales. Então, durante o filme, ele bate na porta de vários consultórios, procurando, né, médicos, dentistas, enfim, para vender esses equipamentos. Mas aí, o que acontece? Ele acaba conhecendo um amigo ali, eu acho que o nome dele é Jack, estou inventando aqui, já não sei, mas aí ele encontra esse Jack, que tem um consultório, e ele tenta vender o equipamento para ele. Num primeiro momento, ele não consegue, mas recebe um convite aqui do Jack para participar, né, assistir um jogo ali de beisebol, para levar os filhos e tudo, ter um momento ali. Beleza. Chegou lá nesse jogo, é claro, né, o Cris, vendedor, ali, doido para vender os equipamentos, para avançar com o negócio, já puxou esse tema diretamente ali. E aí o interlocutor dele, o Jack, falou assim, calma aí, Cris, vamos aproveitar esse momento aqui, relaxa, vamos prestar atenção do jogo, depois a gente fala disso aí. Então, o que acontece? Se a gente tem mais tempo, a gente pode focar no que é mais importante. E um dos fatores mais importantes é exatamente conhecer o seu cliente e se relacionar com ele. São coisas que levam tempo. Então, muitas vezes, eu não vou conseguir vender um projeto fotovoltaico de primeira. Vou precisar fazer um acompanhamento, fazer um follow-up detalhado, entender melhor meu interlocutor para conseguir ter mais sucesso também. Outra cena que me chama bastante atenção é que eles utilizam ali da taxa de conversão. Então, o Cris tem uma meta quando ele está fazendo o estágio lá no filme e tal, e aí ele sabe que ele tem que vender tantos negócios até o final do mês. Aí ele faz o cálculo inverso, de reverso, né? Poxa, então se eu fizer tantos contatos, de acordo com a média que eu tenho aqui de conversão, eu vou ter tantos negócios fechados no final do período.
Então, a possibilidade de usar esse tempo também para melhorar o discurso e a estratégia e prospectar mais negócios. Além disso, eu posso usar esse tempo, né, pessoal, para definir e conhecer muito bem os meus processos. Então, aproveitar esse período para entender quais que são as etapas, quais que são os responsáveis dentro desses processos, quais que são os gargalos, quais as principais métricas que eu tenho que acompanhar, e, com base nisso, uma vez que eu tenho um processo que está bem estruturado, aí eu estou pronto para dar um próximo passo. Aí eu posso, de fato, procurar por uma ferramenta, por uma solução, ou por alguma plataforma que vai, de fato, me auxiliar, uma vez que eu tenho o processo muito bem definido, né? Em contato com vários e vários integradores, muitas vezes, eu encontro esse tipo de situação, a gente discute bastante sobre isso também, muitas vezes escolhe ali um sistema e tenta adaptar o sistema, ou a plataforma, ou a ferramenta, para um determinado processo, né? Mas, se primeiro você não tem o processo bem definido, certamente essa ferramenta também, muitas vezes, não vai conseguir se adaptar a 100%. Então, pensando nisso, é importante determinar primeiro o processo certinho para dar um próximo passo, né? E, uma vez que eu fiz isso, vou adequar essa ferramenta ao processo que eu tenho que acompanhar. E, claro, um ponto que é muito importante, eu tenho que treinar e capacitar a equipe que vai utilizar essa solução. Tudo que é novo gera um certo nível de resistência. É a questão cultural ali também. Qual que é o ponto e qual que é a dica aqui para ajudar a treinar essa equipe e ela vê importância naquela mudança, naquele movimento que a gente está fazendo? Volta lá na pergunta do porquê. Então, se fica claro o motivo por qual eu estou fazendo aquela mudança, aí fica muito mais fácil, culturalmente falando, né, dos colaboradores comprarem a ideia e participarem ali comigo também. E aí, finalmente, eu vou gerenciar esses resultados, né, dessas mudanças que eu fiz e fazer os ajustes que sejam necessários pensando nisso. Quando eu falo em resultado, falo também da SolarView. Então, a SolarView está no mercado desde 2013, inovando desde então, e lançou em 2014 o primeiro sistema universal para monitoramento de inversores no Brasil. Então, desde então, a gente tem, né, entregue ao mercado diferentes soluções, pensando principalmente no integrador fotovoltaico. Então, dentro dessa cadeia, né, que está organizada em fabricantes de módulos, inversores, cabeamento, monitoramento, estrutura e tudo, tem os distribuidores que vão fazer a distribuição desses kits fotovoltaicos, temos aqui a figura do integrador em destaque, e aí o proprietário, que vai usufruir dos principais benefícios do sistema, principalmente a economia, né? E, claro, outros players que são importantes também, como os bancos e concessionárias dentro desse mercado. A gente foca no integrador e nós definimos, né, nós enxergamos o processo integrador dividido em 5 etapas. São elas: venda, projeto, compra de equipamentos, a instalação e, finalmente, o pós-venda. Ou então a gente pode chamar também de operação e manutenção. Por que essa etapa do pós-venda aqui ela está um pouquinho maior que as outras, né, pessoal? É porque, geralmente, essa parte de instalação do sistema e tudo, todo esse processo anterior, eu levo até 6 meses, geralmente. Mas, quando eu estou falando pós-venda, eu estou falando de mais de 20 anos, com certeza, 25, quase 30 ali, de oportunidades que surgem. Então, é uma etapa que ela é muito importante. Se a gente fizer uma conta básica ali, a gente consegue acompanhar rapidamente que, com o pós-venda, a gente lucra muito mais ao longo de todo esse período do que com a venda do projeto em si. Então, pensando nessa série de oportunidades. E aí a SolarView desenvolveu soluções específicas para as etapas específicas aqui do processo integrador também. Começamos, então, com a SolarView Business, que é muito mais do que um CRM solar, porque ela também faz a gestão dos processos do integrador e consegue fazer comparação de preço de mais de 10 distribuidores. Então, com poucos cliques, você já gera uma proposta comercial com as melhores combinações, tanto técnicas quanto financeiras, para oferecer para os seus clientes. Certo? Alguns dos números aqui da SolarView Business, hoje já tem mais de 1.000 empresas ativas, mais de 800 milhões orçados mensalmente e mais de 40 mil propostas por mês também. Na SolarView, nós também temos a parte da IoT. Acredito que muitos de vocês aqui conheçam o Datalogger. Então, o Datalogger está relacionado ao sistema monitoramento, né, ali que surgiu em 2014, e ele faz comunicação com mais de 300 modelos de inversores fotovoltaicos para centralizar os dados. Novidades: Smart Meter, fabricação própria da SolarView também, é um medidor bidirecional de energia de comunicação Wi-Fi.
Então, se você tem lá aquele cliente com dúvidas sobre consumo, ou sobre autoconsumo, ou ainda questionando ali as informações de injeção e consumo da rede da concessionária, está aqui a dica, tá? Smart Meter, para resolver essa dor de cabeça. E outra novidade aqui é o Coin, não tem nada a ver com Bitcoin. O Coin aqui é a parte de gerenciamento remoto para controle de inadimplência. Então, com um clique aqui no sistema, você consegue desativar e ativar remotamente a usina fotovoltaica também, tá? Uma novidade aí da SolarView. Falamos também da SolarView Pro, que é a central de monitoramento e gestão do pós-venda solar. Então, centraliza diferentes plataformas de monitoramento em uma única tela, permite acompanhar o desempenho dos sistemas fotovoltaicos e emitir automaticamente os relatórios também. E agora, pessoal, em primeira mão, uma novidade para ajudar aqui nessa questão do pós-venda, que a gente investiu na PV Clean. A PV Clean é um dos maiores especialistas do Brasil em limpeza solar, tanto manual quanto robotizada. E a PV Clean também tem uma veia muito inovadora, pensando em desenvolvimento de tecnologia para o mercado solar. Pensando nisso, eu trouxe aqui um case, que é o seguinte, é uma situação que ela é muito comum quando a gente encontra módulos com baixa inclinação, geralmente menor ali que 10 graus. Né? O que acontece muitas vezes é que, logo após o período chuvoso, a gente tem um acúmulo de água aqui nos módulos, e aí, quando essa água seca, ela acaba concentrando a sujeira que está ali distribuída naquele módulo. E qual que é o problema nisso? É que vocês estão vendo aqui 3 diferentes situações. Aqui, né, a limpeza foi feita há muito tempo, praticamente nem foi feita. Aqui foi feita há algum tempo. E aqui a limpeza foi feita recentemente. Mas vocês conseguem enxergar ali no destaque da seta laranja que fica uma borda, fica uma crosta. O que acontece? Ela acaba diminuindo a geração em até 30%. Então, muito significativo, né, e exige ali a manutenção constante. E, mesmo assim, um retrabalho muito grande. Né? Alguém aqui já viu ou já vivenciou alguma situação parecida com relação a esse acúmulo de água aí nos módulos? Tem uns amigos ali que já... Show de bola. Então, assim, é uma situação que ela é muito comum, né? E pensando aí nessa solução para esse problema, nós, junto com a PV Clean, desenvolvemos então, o PV Clip, que é muito simples. O PV Clip, você faz o encaixe aqui no frame, tá, do módulo, e, com isso, considerando a gravidade e a tensão superficial da água, já consegue fazer um fluxo e aí fazer o escoamento dessa água empoçada ali na extremidade do módulo. Então, tem sido muito efetivo, uma novidade que a gente traz, né, exclusivamente aqui para apresentar para vocês. Eu trouxe até um videozinho também, mostrando dessa aplicação aí do PV Clip. Se puder saltar aí, por favor. Show de bola. Então, nós temos aí um módulo, né, com água empoçada. Tem o encaixe, então, do PV Clip. E, imediatamente, a água empoçada já começa a escoar. Sem nenhuma necessidade de perfuração no frame, ou nada parecido. Então, é bem simples mesmo, mas o mais importante é que é efetivo. Inclusive, tem uma imagem ali. Deu uma travadinha ali, rapaz. Ela consegue restabelecer ali. Mas aqui deu para pegar a ideia, né, pessoal? Acho que deu uma travadinha ali no vídeo, né? Mas beleza, qual que é a ideia aqui? É fazer o encaixe, então, do PV Clip e ele consegue, então, remover esse acúmulo de água, esse acúmulo de sujeira que fica na borda do módulo ali, tá bom? Então, se tiver dúvida, quiser mais informação, só me chamar aí depois que eu já passo os detalhes também. Beleza? Show! E aí, finalizando, meus caros, o que acontece é o seguinte, que a SolarView está nesse mercado para servi-los, então para trazer as melhores soluções, para ajudar nos processos, com a gestão da informação e automação também. Então, pensando nisso, contem conosco, né, a gente desenvolve as melhores soluções para tentar auxiliar exatamente nesses processos e tudo mais, e com isso a gente consegue atingir e cumprir o nosso propósito, que é diminuir os custos e aumentar as receitas para o integrador solar, gerando mais energia limpa e renovável para os brasileiros. Contem conosco e muito obrigado. Agradeço ao senhor Roger Santos, da SolarView, pelas informações.